Boa noite! Como eu controlei a minha ansiedade e emagreci 23 quilos? Bom, hoje o nosso encontro terapêutico é sobre esse tema, é sobre esse assunto. Nós vamos falar um pouco sobre a minha história. Olá, Carla, boa noite. Boa noite, pessoal que vai chegando. Ana, boa noite. Vocês podem me falar aqui um boa noite, se vocês estão me ouvindo bem, Gláucia. Pessoal, tá calor aí? Nossa senhora, como tá quente, né? Bom, a gente, Grazi, olá, olá. Pessoal, eu vejo todos vocês que vão chegando, mas eu não fico falando boa noite pra todo mundo, porque depois a live fica gravada, né? E pra quem vai assistir depois é chato, mas eu adoro que vocês mandem boa noite, mandem oi. Assim eu sei que eu não estou falando sozinha. E assim, a gente vai conversar um pouco, eu vou trazer um pouco dos meus exemplos. E muito obrigada, viu, gente, pelas respostas. E vou pedindo para vocês partilharem aqui comigo, assim, para eu não ficar falando sozinha, né? E vocês partilharem um pouco de como que é essa questão da ansiedade. Então, quem quiser já ir colocando, hoje eu abri uma caixinha de perguntas e coloquei sobre o alimento. Eu dei o exemplo do chocolate soufflé, que era um chocolate problemático para mim há muitos anos. E hoje eu penso, meu Deus, como é doce. E eu deixei a pergunta, muita gente respondeu massa, até onde eu consegui ver, né? Muita gente respondeu massa, outras pessoas responderam pão. O pão vem liderando aí a dificuldade alimentar para as pessoas. E doce, massa, pão, massa que eu imagino, né? Porque pão não deixa de ser, mas assim, macarrão, né? Deve ser lasanha, esse tipo de coisa. Acabou de comer, Glaucia? Comeu o quê? Pão? Eu vi também o pessoal falando sobre, acho que pasta de amendoim, e o resto eu não consegui ver. Então, se vocês quiserem comentar aqui qual que é o alimento mais difícil. Hoje não vai ser bem uma live técnica, né? Um encontro terapêutico técnico. A minha intenção é partilhar a minha experiência pessoal com vocês e como eu utilizei os conhecimentos técnicos que eu tenho, os recursos, as ferramentas para emagrecer. Óbvio, né, gente, que hoje eu tenho muito mais conhecimento do que quando eu comecei meu processo de emagrecimento, que eu só fui trabalhar como terapeuta, com as terapias depois. Então, naquele começo eu ainda estava aprendendo, depois eu fui aplicando, atendi centenas de mulheres, foram mais de 1 tonelada que as mulheres já emagreceram ao longo desses anos todos. Eu comecei, né, com coaching, como muita gente sabe, usando as ferramentas de coaching, depois eu fui estudando, fui me aprofundando, fui fazer uma especialização em psicologia positiva e comecei o mestrado integrado em psicologia lá em Portugal. Voltei para o Brasil e vou terminar o curso aqui. Então, ao longo desses anos, eu agreguei muito mais conhecimento que eu vou partilhar também. Mas lá atrás eu não tinha todo esse conhecimento. Então eu usei ferramentas até mais básicas, eu diria, menos sofisticadas do que a gente tem hoje no método Mente Magra, Mente Feliz. Inclusive no método a gente tem muitas ferramentas, muitas técnicas. Por quê? Porque, gente, tomem cuidado com esses métodos, sabe? Tipo, emagreça em 21 dias e mude a sua vida e assim, assado, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, assim, é perigoso, porque daí isso pode aumentar a sua frustração. Porque não é porque uma pessoa não conseguiu que você não vai conseguir. O problema é pegar uma receita de bolo e colocar todo mundo na mesma forma. Não dá, né? Nós temos necessidades diferentes. Então, por isso que no método a gente tem muitas técnicas diferentes e ferramentas. Hoje eu vou partilhar com vocês aquilo que funcionou para mim. Veja, pode ser que algumas coisas que eu fale aqui hoje, talvez para você não funcione, talvez não faça tanto sentido, tá? Por isso que eu tô assim, reforçando tudo isso aqui no início. Porém, como muitos comportamentos são padronizados, muita coisa a gente se identifica, né, nesse universo do emagrecimento uma com a outra, é bem provável que muito do que eu aprendi possa te ajudar. Aliás, essa é a intenção, né, que você possa aprender a lidar com essa questão da ansiedade quando a gente desconta na comida. Vi que a Glaucia falou ali do chocolate, da cerveja, mas pro final eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da alimentação. Acabei de deixar um rios aí comendo Carolina, pão de sal, pão com ovo, justamente para que a gente possa começar a quebrar esse terrorismo, né, alimentar, de que você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Grande segredo é a gente aprender a comer. Mas para a gente aprender a comer, a gente precisa mudar o nosso comportamento.
Para a gente mudar o nosso comportamento, a gente precisa identificar os nossos sentimentos, nossas emoções, como que elas se dão, porque as emoções, os sentimentos, eles vão aparecer para a gente num conjunto de sensações, muitas vezes físicas, né, emocionais. A gente precisa identificar isso. E mais ainda, a gente precisa identificar os pensamentos que dão, né, vamos dizer assim, os comandos para os sentimentos que vão disparar comportamentos. Mais atrás ainda dos nossos pensamentos estão o quê? Estão as nossas crenças, aquilo que a gente acredita sobre quem a gente é, a nossa visão de mundo, a nossa visão em relação a como a gente vê a comida. Porque hoje, gente, que eu já mudei, e já são muitos anos e muita coisa aconteceu, e eu consegui, né, não engordar mais, eu vou contar pra vocês também hoje ainda como é que foi pra mim essa experiência de ter quebrado a perna, tá? Como é que foi o processo em relação ao peso, em relação a trabalhar tudo isso. Porque sim, ano passado, quando eu voltei de Portugal, eu voltei acima do peso e eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi isso. E aí logo em seguida, pra ajudar, eu quebrei a perna. Então isso foi bem difícil, viu? Mas é muito bacana de perceber que isso funciona. Porém, uma outra coisa importante é tudo que vocês também ouvirem por aí, né? Que é definitivo, que é pra sempre, né? Que eu vejo muitas coisas assim na internet. Vocês têm que abrir os olhos de vocês e ficarem atentas, né? No universo da psicologia, a gente toma muito cuidado para não falar nada assim, para sempre, nunca, porque não dá para você generalizar assim. Então pode ser que você já tenha até emagrecido, tenha mudado muitos hábitos, mas aí veio a pandemia, aconteceram uma série de outros acontecimentos na sua vida. A vida, gente, é uma constante, assim, a única coisa que é constante na vida é a mudança. A gente muda muito e pode ser que certos tipos de situações e de mudanças disparem gatilhos em você e você volte a comer. Por isso você tá frustrada, por isso você não consegue as coisas. Ana, já, por exemplo, vamos imaginar, porque eu sei que tem casos assim, né? Pessoa que até já passou pelo mente magra, já super emagreceu, mas aconteceu uma coisa muito grave, né, na vida dela, perdeu um familiar. Se ela não buscou um processo terapêutico novamente, se ela não buscou ajuda e aquele luto foi muito doloroso, é possível que ela volte a comer, tá? Porque ela não elaborou, ela aprendeu, ela mudou, ela reprogramou, desenvolveu uma mente magra. Porém, como eu explico no processo, gente, o que acontece com o nosso cérebro? Eu explico assim porque é uma forma simples e fácil, mas isso é exatamente, a neurociência é exatamente o que acontece no nosso cérebro, só que eu falo de uma forma mais simplista. Você tinha uma estradinha, um caminho, uma trilha neural no seu cérebro antes da mente gorda, que era como eu vivia antes, quando eu era bancário. Eu não tinha, assim, eu tinha uma vida completamente diferente já entrando, né, na minha história para contar para vocês como que eu lidei com isso. Completamente diferente. Eu não tinha o hábito de atividade física, então que eu acho que é tão doido quando eu penso hoje, gente, em como eu era e em como eu sou hoje, que eu falo, meu Deus do céu, eu realmente não vivia, sabe? Eu sobrevivia, eu vivia num piloto automático. São realidades tão diferentes, eu acho que é por isso que a gente fica tão diferente também, né? Você olha assim e você fala, meu Deus do céu, é muito diferente realmente, sou uma pessoa como se eu fosse outra pessoa, sabe? É muito doido isso. Claro que muitas características da minha personalidade, isso é importante dizer, elas não mudam, não é assim, mas de um modo geral, nos meus hábitos, na minha forma de ver a vida, de ver o mundo, de como eu lido minha relação com a comida, e essa coisa da atividade física, gente, é completamente diferente, porque eu fico pensando como é que eu vivia antes, né? Que mundo que eu vivia, que eu não fazia um exercício físico, eu não mexia meu corpo e que eu só comia. E comia todo tipo de porcaria. Por quê? Porque o prazer que eu tinha na vida, ele vinha da comida. E aqui fica um start já para vocês, inclusive que a gente já vai pensando em como a gente coloca a ansiedade na comida. É assim, se você não tem muitas fontes de prazer, a comida
é mesmo sua válvula de escape, tá? Eu vou olhando o horário, mas talvez nessa live eu traga algumas questões assim mais profundas, de exemplos específicos de atendimentos que eu fiz e que a pessoa não conseguia de jeito nenhum mudar. E tem situações que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas ela lá passou no processo, não emagreceu. Por que aquela pessoa não emagreceu? Porque existem questões, às vezes, emocionais que envolvem a vida daquela pessoa, que ninguém nunca vai entender e nem tem que entender, que a pessoa não dá conta de abrir mão. Um exemplo, já me adiantando, muitas vezes pode ser um casamento, por exemplo. Mas a gente fala um pouquinho mais disso mais pra frente, tá? Mas só para voltar, então, em relação à nossa trilha neural, a nossa mente gorda, a nossa mente magra, fazendo, então, uma analogia a esse momento da minha vida, a gente tem essa mente gorda, então, esse caminho neural pelo qual a gente sempre passou e aprendeu a fazer daquele jeito, a operar daquele jeito. É um caminho muito forte, muito poderoso. Tanto que a gente leva muito tempo e às vezes faz muitas tentativas frustradas de mudança, porque ele é mais forte. Precisa mesmo trabalhar e muito aí pra gente conseguir mudar. Aí você vai e cria um novo caminho no seu cérebro. Você consegue fazer a mudança. Você muda seus hábitos, você se torna uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa que você se torna, ela vai viver as experiências da vida, as experiências que a vida vai trazer a partir desse novo corpo, a partir dessa nova forma de ver o mundo. E aí ela tem muitas outras questões também mal resolvidas, porque a gente não resolve tudo na vida de uma vez, gente. Imagine a cebola, a gente vai tirando assim as cascas, né? As camadas, ou um videogame que a gente vai passando de fase. Então você foi lá, conseguiu emagrecer, mudou, passou de fase. Essa nova pessoa vai se confrontar com outras questões da vida, questões até então inéditas para ela. Inéditas para ela nesse corpo, inéditas para ela nessa forma de ver a vida. E aí pode ser que entre como esse exemplo que eu trouxe para vocês a questão... Opa, perdão, gente. Peraí, que deve ter dado um probleminha no áudio porque caiu o microfone, mas eu vou voltar. Pode ser, me digam aí se vocês estão ouvindo bem. Pode ser que então venha uma experiência do luto. Nessa experiência, essa nova pessoa talvez não tenha ainda recursos suficientes para lidar com essa situação. E aí, o que ela vai fazer? Por uma questão de sobrevivência, gente. Aquela mente gorda sabe como lidar com isso. Aquela mente gorda sabe como abafar essa dor. Aquela mente gorda sabe como aliviar essa tensão. Ela dispara. E aí pode ser que essa trilha neural, esse novo caminho que essa pessoa criou no cérebro dela, mesmo que esteja fortalecido, não é suficiente diante daquela situação. Percebe, gente? Então é por isso que, dependendo da situação, a gente tem que pedir ajuda mesmo. Porque não dá para passar sozinho. Tanto não dá que você vai buscar um anestésico, uma companhia, muitas vezes a comida. No meu caso, a questão da ansiedade, aí eu coloquei esse tema, né? Aqui eu escrevi um pouquinho diferente agora, mas no que eu divulguei mais cedo para vocês, eu coloquei assim, acho que algo no sentido de como eu controlo a minha ansiedade, como eu controlei a minha ansiedade e emagreci os 23 quilos. É importante dizer para vocês que eu coloquei assim, porque é a forma como muitas pessoas perguntam e é a forma como muitas pessoas pensam. Só que eu diria, e talvez isso frustre algumas pessoas, que a gente, e na medida que eu fui inclusive estudando cada vez mais, que talvez a gente não controle a ansiedade, controlar mesmo, ficar no controle, porque talvez em determinadas situações e acontecimentos ela dispara de tal forma que ela realmente seja mais forte que você, com seu córtex pré-frontal, que é a parte mais cognitivo-racional do seu cérebro, que é quem toma as decisões, que é quem precisa ser fortalecida, é ele que a gente tem que transformar em mente magra. E aí a ansiedade seja realmente mais forte. Então talvez aí já seja uma questão, seja uma ilusão a gente acreditar que a gente vai controlar essa ansiedade. A grande sacada tá em a gente não ser dominada por ela. Gente, é bem diferente, tá? E aí foi onde eu fiz a minha virada de chave. Eu fui anotando aqui alguns pontos, de tempo em tempo eu vou olhar para
para seguir aqui uma linha de raciocínio, para não me perder com vocês e entregar aquilo que eu acho que é bom, que vai ajudá-los. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês que estão aí, enquanto eu vou contando, porque eu acho que aqui é uma comunidade, a gente vai se ajudando. Hoje, como eu falei, eu vou contando a minha experiência. Então, o que vocês fazem quando vocês se percebem muito ansiosos? Vocês comem? O que mais vocês fazem? Além de vocês comerem, quem come, quem desconta na comida e às vezes só percebe depois, tem gente que tá aí no efeito sanfona, que tá sempre lutando com a balança, não percebe porque tem questões, está inquieta, está incomodada, que pode ser, como eu disse, um casamento, que pode ser um problema no trabalho, são outras questões. Eu vou sugerir um livro para vocês no final, né? São outras questões. E aí vocês às vezes estão comendo, estão lutando com o peso, acho que o problema é o peso, o problema não é o peso, o problema é essa outra situação que você precisa resolver, que se você não resolver, não adianta, porque aí a comida precisa te ajudar e você vai continuar fazendo vai fazer o uso dela dessa forma. Mas, além disso, vocês fazem alguma técnica de respiração? Vocês saem para, sei lá, caminhar? Vocês ouvem uma música? O que que você que está aí do outro lado, tem algumas pessoas aqui comigo agora, é muito bom saber que vocês estão aí. Me contem, gente, aqui nos comentários, o que vocês fazem. A Silvia falou que tem necessidade de comer doce. Mas aí, Silvia, quando você tem necessidade de comer doce, você come? Além de comer o doce, você faz mais alguma outra coisa? Por exemplo, meditação. Tem gente que vai à igreja, faz oração, reza o terço. O que cada um dentro daquilo que acredita, ou toma um medicamento, porque já faz um tratamento, aí já é um outro caso. O que vocês fazem? Deixa eu ver aqui. O que vocês vão me contar? Eu vi que a Silvia colocou do doce. A Pri falou assim, quando eu vejo, eu já comi. Tá, então assim, esse ponto de quando a gente vê, a gente já comeu, a gente tá bem no piloto automático, tá vendo, Pri? Então é uma coisa pra ficar atenta, ainda tá muito no piloto automático. Eu sei bem como é isso. Tava em momentos, gente, eu tinha momentos muito loucos e eu sempre comi em quantidade. Eu gosto muito de comer, né? Eu continuo comendo em quantidade. A diferença é a qualidade do que eu como e também exercício físico que eu faço. Por isso que ter quebrado a perna foi muito difícil. Mas muitas vezes eu colocava comida no prato e eu não sei, de repente, quando eu olhava, a comida já não estava mais ali. Tipo, eu não sabia como é que eu tinha comido tudo aquilo, de tão rápido que foi, que eu comia muito rápido também, tá? Mas o que a gente precisa, então? Primeiro, começar a sair desse piloto automático. Você tem alguma técnica, alguma ferramenta que você pratica para diminuir a aceleração dos pensamentos? Eu acho que isso é muito importante, que vocês pensem, então, como que vocês fazem. Gislene, eu vi que você falou que tá travando, não sei se tá travando para mais alguém, pessoal. Qualquer coisa vocês me dizem. A Ana falou assim, na hora que percebo que estou comendo muito, eu como mais ainda. Eu falei disso essa semana, gente, num vídeo, respondendo uma pergunta que o pessoal fez. Eu deixei uma caixinha nos stories, estou sempre deixando caixinha, então vocês passem por lá quando vocês tiverem questões específicas que às vezes vocês querem tratar e às vezes não dá para falar aqui na live, vocês podem mandar lá que eu comento. E aí eu falei da técnica Jaque. Na verdade não é uma técnica, do comportamento Jaque. Eu falo que eu era especialista no comportamento Jaque. A gente precisa quebrar o comportamento Jaque. Foi falando de novo, então, já que eu falei que hoje ia ser minha experiência, foi uma grande mudança que eu fiz. O que é o comportamento Jaque? É isso aí, que a Ana acabou de falar, que é assim, gente, já que eu comi, hoje, então, que é quinta-feira, ótimo, já que eu comi uma pizza hoje, vou comer, já comi mesmo. Vou comer, já que eu comi hoje, eu como amanhã um lanche, vou aproveitar o final de semana, aí na segunda-feira eu começo. Então, assim, essa ansiedade, esse desespero, porque daí bate uma frustração, né? Já comi mesmo, não vai adiantar. E aí tem relação com a motivação do porquê que vocês querem emagrecer. É outra coisa que eu falei nas caixinhas e deixei nos rios, porque assim, se a gente não tiver bem fortalecida da nossa motivação, ou se a gente não tiver porque às vezes eu recebi uma mensagem, olha gente, eu contando milhões de histórias, daqui a pouco eu volto pro roteiro. Eu recebi uma história de uma pessoa essa semana
que ela tá com um conflito muito grande no casamento. É um conflito realmente muito grande. E ela quer continuar o casamento, mas não vê possibilidades. E isso fez com que a situação pela qual ela está passando, né, que tem uma série de complexidades, ela tá num ponto da vida que fez com que ela não visse mais sentido, sabe, na vida. Porque ela não quer perder o casamento, mas ao mesmo tempo ela não vê sentido no casamento. E aí ela fica naquela vida, ela usou uma expressão que eu achei muito interessante. Ela falou assim que a vida dela tá arroz com feijão todos os dias, que é muito sem graça. E que ela não tem autoestima mais pra nada, e aí o que ela faz? Ela come. Então, assim, ela não tem motivação para fazer mudanças, além de que ela tem uma série de outras coisas que confirmam para ela que não faz sentido. Questões muito específicas da situação, que eu não vou entrar aqui, claro. Que não faz sentido para ela mudar. Então, vamos comer. Por quê? Fonte de prazer imediato. Então, gente, trazendo de novo o meu exemplo, uma das outras coisas que eu entendi foi ter uma visão sistêmica da minha história, uma visão sistêmica da minha vida, porque eu só comecei a emagrecer quando eu tomei uma decisão muito específica que eu tomei. Eu vou partilhar isso com mais detalhes sobre essa parte no dia 18. Quem não se inscreveu ainda, a gente vai ter uma sessão terapêutica gratuita, dia 18 às 20 horas. Depois que acabar aqui, vocês clicam no link, o link tá na bio, mas também vocês podem acessar www.anacruzterapeuta.com.br. Vocês precisam se inscrever porque a gente vai mandar o link pelo grupo, tá bom? Dessa sessão, porque é uma sessão muito específica, a gente vai partilhar as ferramentas, vamos fazer um mapa, não dá pra fazer aqui no Instagram, tem que ser lá no YouTube. Mas eu tomei uma decisão muito importante. E foi só depois que eu tomei essa decisão que eu consegui emagrecer, tá? Por quê? Porque eu identifiquei qual que era o X da questão. Agora, tem situações que às vezes a pessoa não vai conseguir mudar ali naquele momento, como é o caso dessa pessoa que eu comentei com vocês. Aí ela precisa trabalhar outras áreas, outras questões, ela precisa começar a recuperar sentido em outras coisas, porque senão vai sobrar para comida. E aí cada um então precisa perceber. Esse exemplo que a Ana deu, eu tô estendendo, porque daí de repente pode servir para outros exemplos que vocês trouxeram aqui, né? Tipo, a Gislene falou, eu também vou no doce. A Silvia falou, pior que eu como, tomo medicação para ansiedade e faço terapia. Então, é importante perceber se você tá tendo resultado, né, Silvia? Porque às vezes a gente tem várias linhas, tem várias abordagens, tem vários tipos de medicamentos, tem várias formas, e eu preciso observar se eu estou tendo resultado. Se eu não estou tendo resultado, eu preciso fazer ajustes, porque talvez esse medicamento, talvez essa abordagem não seja mais adequada. Eu gosto muito da análise, da psicanálise. Eu fiz análise uma vida inteira. Nossa, eu honro e respeito muito minha terapeuta, eu gosto muito dela. A gente já trocou muito sobre isso, mas eu fiquei, sabe aquela coisa, aquela sensação de que você tá andando em círculos, que você vai toda semana na terapia, fala. Passa uma semana, você volta, você conta a mesma história. Aí outra semana você conta a mesma história. E você tem a sensação que você tá igual o cachorro correndo atrás do rabo e não sai do lugar? Então eu fiz anos, eu não saio do lugar. Até que eu encontrei uma abordagem mais adequada para o meu caso. Então, acho que é muito importante a gente observar isso, né? A Pri falou, olha, acho que falta parar para respirar e pensar no que eu estou fazendo. Isso é muito importante, é uma das coisas que eu separei para falar para vocês, que trabalhar mesmo os pensamentos foi um dos meus grandes aprendizados de mudança, gente. Mas, assim, foi muito significativo. Eu vou voltar aqui na linha do tempo, vou só terminar de ler as respostinhas de vocês e vou voltar aqui para continuar, tá? A que a Mara falou, nesse momento eu tô focada, passei um nervoso hoje, sinto vontade de fazer coisas, adoro cozinhar. Olha só, gente, já fiz um bolo, já fiz cookies, mas não comi. Mas isso porque eu estou focada a perder uns quilinhos. Mas depois eu acabo voltando à alimentação antiga e ganho tudo de novo. Então, Mara, o que acontece? O problema não é a gente comer as coisas, né? E você sabe disso também. A questão é justamente essas benditas dessas dietas que tem que acabar, entendeu? Porque, assim,
Aí vai lá, faz uma dieta louca uma semana e emagrece super. Mas depois a gente vai pra cerveja, vai pra isso, vai pra aquilo. Se a gente parar com as dietas malucas, que também aí, aproveitando o meu exemplo, foi a grande sacada, assim, porque eu fiz muita coisa, gente, ao longo da vida, assim. Até chegar no ápice, que eu engordei tanto, que eu bati nos... Eu até acho que eu passei dos 80 quilos. Não sei vocês, mas assim, dependendo da situação e do estágio que cada pessoa tá, tem gente quando vai chegando um certo peso que para de pesar. Tipo, nem quer mais saber. Eu não sei, eu lembro que a última vez que eu pesei eu tava com 78, mas eu olho para as minhas fotos hoje e falo, meu Deus, acho que eu tava com mais. Mas depois também eu descobri que eu tinha síndrome do intestino irritável, então isso também incha muito, enfim, são várias questões. Mas aqui, essas dietas que a gente faz, elas trazem um resultado muito rápido, mas acontece isso que a Mara falou, ela acaba voltando para a alimentação antiga. E como a forma de descarregar o nervoso dela é cozinhando, fica mais difícil ainda, porque assim, hoje ela tá focada, mas e amanhã? Quando ela acordar de manhã no café da manhã e tiver tudo isso que ela fez de bom, né? Pode ser que ela coma. E aí o problema, de novo, gente, não é comer, é a gente aprender a comer e equilibrar. Agora, se eu faço dietas, que eu emagreço, daqui a pouco eu volto e como de novo, entende? Eu não consigo equilibrar isso na minha vida, aí fica muito difícil de manter. A Pri falou, parece que a comida mais fácil de ganhar peso é a mais fácil de fazer. Ah, é verdade. E dá preguiça só de imaginar cardápio de comida fitness. Ô, gente, é assim, quem me conhece já há mais tempo sabe disso, que eu sou péssima com essa coisa de cozinha, eu nunca escondi isso pra ninguém. Então esse negócio de fazer pratos elaborados não funciona pra mim. Nesses anos todos, nunca fui a pessoa da cozinha, entendeu? Agora, tem algumas coisinhas que são fáceis e simples, algumas receitinhas que eu não vou me estender aqui hoje, até porque isso não faz parte do meu emagrecimento, eu tenho feito isso agora, ultimamente. E como eu quero contar da minha experiência, porque assim, agora é muito fácil falar as coisas que eu faço, porque o meu cérebro já tá muito bem treinado, são muitos anos e muitos acontecimentos que eu vivi, né? Mas lá não. E eu tô falando pra vocês que muitas vezes estão tentando. Então eu quero falar de lá. Mas essas receitinhas mais fáceis, dessas panquequinhas de 1 minuto, de colocar na frigideira e tal, eu acho que alivia bastante. Ajuda muito. Depois eu coloquei aqui nos destaques umas receitinhas que eu tenho feito. Uma coisa muito simples, viu, gente? Porque eu não faço nada elaborado. Mas eu concordo, Priscila, porque assim, por exemplo, você pegar um pacote dessas batatas fritas congeladas, por mais que você não frite no óleo, você frite na air fryer, ela não é saudável assim, né? Ela é menos problemática que o óleo, mas não é tão saudável. Não é tão fácil, tão simples e tão bom, né, gente? Então, realmente, você pega a pizza. Tem várias coisas que são muito mais fáceis. Só que é porque a gente está habituado, tá? Vocês aí que já são da cozinha, que já, de repente, gostam mais do que eu digo isso pra vocês porque vocês já estão acostumadas, vocês são boas nisso. Eu sou realmente complicada, vou fazer uma coisa, eu levo muito tempo. Eu acredito que sim, tudo é treino, mas a gente tem que querer, né? A gente tem que ter disponibilidade, tem que ter vontade, tem que ter energia. Assim é por emagrecimento. Então, assim, tudo você pode treinar. Mas se você não for lá, não colocar sua energia, sua vontade, não tiver a tal da motivação, que é o que eu falei mais cedo pra vocês, não vai adiantar. E em relação a essa questão da cozinha, eu não tenho muito, não. Então, não dá. Mas vocês que já têm essa coisa de cozinhar, eu acho que é uma questão de adaptação, Priscila, porque tem muita receita que às vezes a gente acha que é mais difícil, porque a gente já tem essa coisa, comida fitness não é gostoso, isso e aquilo. E não, tem muita coisa que é boa, sabe? E aí também tem essa questão de novo de aprender a comer. Porque assim, pensar no que vocês estão comendo, no que vocês estão cozinhando. Então, um cookies, por exemplo, como o exemplo que a Mara trouxe, a gente sabe que é super calórico, a gordura, a manteiga, dá pra você substituir, mas tem ingrediente que não é a mesma coisa. Mas tipo, às vezes você comer um cookie, não vai ser um cookie que vai atrapalhar a sua vida. Não vai ser um pão de sal que vai atrapalhar a sua vida. Gente, é um conjunto de coisas. Então, tem várias saídas, percebe? Vocês trabalharem a questão da receita, trabalharem essa questão de adaptar, de repente, para quem gosta, para quem tem motivação na cozinha, que dá para vocês fazerem algumas coisas, o planejamento, né?
e aí ir transformando isso, fazer disso mais um hábito. Agora, eu entendo também que tem a realidade de cada casa, de cada família, porque uma coisa é você mudar sozinho, né? Aí quando você tem os seus filhos, tem o marido, você precisa da ajuda de todo mundo, tá? E aí entra uma outra parte da minha mudança, que é essa questão do ambiente. Então, assim, a comida eu falo, ela não pula no seu carrinho do supermercado, pula pra dentro do seu armário, pula pra sua boca. Como que o pacote de bolacha recheada vai parar lá no seu armário? Então já pensa sobre isso. Mas você não falou que a gente pode comer de tudo? Comer de tudo é diferente de você sair comendo tudo e se entupir de porcaria. Então a minha mudança no ambiente é muito importante. Na minha casa, quando eu quero comer outras coisas, como eu fiz o rios hoje, coloquei pra vocês a Carolina, o pão, depois vocês vêm. Quando eu quero, eu vou lá e compro aquilo específico pra comer. Mas aqui eu não tenho. Eu não tenho, porque eu nunca sei o dia que eu posso oscilar, gente, de humor e eu vou destampar a comer. Então, vocês também podem mudar o ambiente de vocês. Eu acho que isso é muito importante, né? Tem muita coisa legal que vocês estão falando aqui, mas eu vou contar mais um pouquinho da minha história, depois eu volto a ler os comentários. Deixa eu ver o que a Thaisa falou aqui. Ana, desde que você fez a primeira live sobre emagrecimento, há umas 2 semanas, como eu te falei, me animei e fiz mudanças. Emagreci 2 quilos! Ai, já! Nossa, que legal! Mas eu me saboto. Assim que eu percebo que emagreci, começo a comer besteira no mesmo dia que me peso e vejo que emagreci. Então, essa coisa de sabotagem, eu vou tentar falar mais no dia 18, tá, gente? Porque hoje eu quero contar mais um pouquinho da minha história que eu acho que pode ajudar vocês. Mas assim, Thaís, estou muito feliz por você, porque, veja, gente, conseguiu, deu o primeiro passo. Mas peraí, eu me saboto. Não é que você está se sabotando, tá? Eu vou aprofundar isso nesse dia, tá? No dia 18, porque tem outras questões aí, tá? Você tem que ver se você tá... Vou deixar aí para você refletir se você tem medo de emagrecer, se quando você emagrece isso pode gerar algum problema para você, seja de ter ciúmes no relacionamento, aqui, alguns exemplos, tá? E você precisa pensar por que você tem esse comportamento. Percebeu que tá emagrecendo, vai lá e faz isso. Aqui é só um exemplo, pode ser inúmeras coisas, tá? Então, deixa eu só... daqui a pouco eu leio mais. Muito bom essa nossa troca. Muito obrigada por tudo aí que vocês estão escrevendo, porque isso torna mais rico o nosso encontro terapêutico, né, gente? Essa que é a ideia. Mas voltando no exemplo, eu tava falando pra vocês da mente magra, da mente gorda, e aí pra falar sobre o tema, né, de hoje, da ansiedade, eu tava dizendo que talvez a ansiedade a gente não controle, né, e tava perguntando o que vocês fazem pra controlar, apesar de que a gente usa essa palavra, mas não é bem essa. E aí vocês foram me respondendo mais situações onde vocês acabam, algumas descarregando. Mas é importante vocês observarem, assim, ferramentas para ajudar a não ser dominada pela ansiedade, tá? Porque o que é importante a gente saber a respeito da ansiedade? Gente, a ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo, tá? Deixa eu ver a hora aqui. Ela é uma resposta natural, então todo ser humano, se você é um ser humano nessa face da Terra, a gente vai ter ansiedade. E a ansiedade, ela é uma resposta muitas vezes para nos proteger, tá? De novo, não vou ficar entrando em coisas muito técnicas, mas de forma simplista é importante a gente entender que a gente tem essa reação para nos proteger de que forma? Se a gente pensar na psicologia evolucionista, né, a psicologia que estuda, ela tem várias linhas da psicologia, né, gente? E nessa linha da psicologia, eles entendem que a gente traz respostas como de acordo com aquilo que os nossos antepassados viveram. Então, se a gente pensar lá nos homens da caverna, né, nos primeiros habitantes, eles não tinham muito como se proteger, a forma como eles foram aprendendo, se eles tinham que estar sempre no estado de alerta, de repente, quando eles saíam para caçar, porque eles vinham caçar ou eles podiam virar a própria caça, né? E aí cada um vai desenvolvendo ali os seus mecanismos, a sua forma de reagir ao mundo. Então, o estado de ansiedade é para você estar atento de se proteger de alguma coisa que possa te atacar. Onde é que está o problema? Ou algumas... Porque, veja, nos nossos dias de hoje, a gente não vai sair na rua com medo de vir um animal e nos atacar e nos engolir, né? Mas a gente tem outras questões, né? Aqui no Brasil, em especial, a gente tem essa questão da segurança. Então, tem certos horários, tem certos lugares que a gente
tem muito mais cuidado, que a gente fica muito mais atento, e claro que isso é para nos proteger, e isso naturalmente gera ansiedade, percebe, gente? E isso não é ruim, isso é para nos proteger. Onde que tá o problema, né? Mas antes deixa eu só falar das 3 reações. O que a gente tem com relação à ansiedade? Então, a gente tem um comportamento que seria um comportamento de luta ou fuga, né? Então, é uma situação que nos apresenta perigo. Ou a gente vai lutar, ou a gente vai confrontar, ou a gente vai pra frente naquela situação para se defender, né? Ou a gente vai fugir da situação, ou a gente vai paralisar. Tem aqueles animais que se fingem de mortos numa situação de perigo, vocês já devem ter visto em algum programa de televisão, alguma coisa assim, para se defender. Perdão. Onde que está o grande problema da questão da ansiedade? É quando ela fica constante. E que hoje, nos dias de hoje, dadas as nossas situações, né, ela fica mais a gente fica mais em alerta. E falando então da minha experiência propriamente dita, eu vivi isso. E queria dizer para vocês que, nossa, tô curada, tô resolvida. Mas hoje, que eu entendo mais ainda, que eu estudo mais ainda, eu verifico que assim, tem várias situações que vão cristalizando aqui o nosso cérebro, as nossas trilhas neurais, os nossos caminhos. E são comportamentos, às vezes, a ansiedade pode ser também, a gente aprendeu a viver numa vida muito ansiosa, desde pequeno, por situações específicas que a gente passou. Depois a gente cresceu, foi trabalhar e viveu situações bem de pressão, de tensão. No meu caso, né, eu fui bancária, não tinha problema com as metas. Aliás, eu sou uma pessoa que gosto até dessa coisa do desafio, de fazer, de bater meta. Mas aquilo era desmedido, sim. Só que a minha cobrança sempre foi muito grande, então isso ativava a minha ansiedade muito, muito, muito. Então, vocês pensem o que pode estar ativando a ansiedade de vocês, deixarem vocês numa situação muito ansiosa. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque isso é uma mensagem. Ali tinha uma mensagem pra mim, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. E aí o corpo vai dando sinal, minha gente. O corpo vai dando sinal, só que às vezes a gente não escuta. Tipo como a Pri deu o exemplo, quando ela só vê quando ela já comeu tudo. Então, vamos prestar atenção qual é o sinal. Tem alguma situação que está causando isso e que está te deixando assim no piloto automático. Por quê? No meu caso, e cada pessoa tem uma história, de novo, eu falei isso no começo, né? Mas é bom reforçar. No meu caso, o fato de não ter ouvido isso agravou de tal forma que eu desenvolvi crises de pânico, a ponto de sofrer um acidente de carro e quase perder minha própria vida, porque eu estava dirigindo sozinha. Tive lá o ataque de pânico, desmaiei, o carro deu perda total, ok, sobrevivi, mas é engraçado, né? Uma palavra não é engraçado, é curioso, porque assim, depois que passou e você conta a história, ok, mas, gente, podia ter morrido ali mesmo, podia ter morrido. E aí, se o seu corpo tá te dando algum sinal, não só na questão do sobrepeso, percebe? Porque isso é consequência. Você precisa entender qual é a causa e ir nessa causa e olhar para isso, da ansiedade, e trabalhar essa mensagem, porque a ansiedade, como eu falei para vocês, ela é uma resposta natural, gente. Então, a gente não vai se livrar da ansiedade. Sabe qual que é o meu grande aprendizado, que eu já estou indo lá para o final? Até porque eu estou vendo a hora, eu fui respondendo as perguntas de vocês. Meu grande aprendizado é que a gente precisa fazer amizade com a ansiedade, sabe? É isso, essa grande sacada. A amizade com a ansiedade, porque você tá ansiosa, é desconfortável, é extremamente desconfortável. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma mente que ela me maltrata muito. Muito. Somada à síndrome da impostora, que muitas mulheres passam por isso, e mesmo tendo conhecimento, você não consegue tirar ela da sua cabeça, você pode usar os recursos, aí sim, tem as técnicas, tem as ferramentas, mas eu tenho uma mente que me maltrata muito desde sempre. Ela está condicionada assim, há muito tempo e eu venho trabalhando com ela. E aí você precisa perceber as coisas que ela te fala para trabalhar. E aí existem técnicas e ferramentas que eu fui utilizando para, vamos dizer, ir reprogramando isso aqui e aprendendo a lidar com a ansiedade. Porque quando você bate de frente com a ansiedade, aí você fica mais ansiosa porque você tá ansiosa, entende? E aí você quer acabar com aquilo, lógico, porque é horrível. Só que nessa de acabar com aquilo, né, o coração acelerado, palpitando, dependendo do nível da sua ansiedade, o corpo fica tenso, pensamento, mente muito agitada, por isso que vai descarregar em algum lugar mesmo, e a comida é um ótimo lugar para isso. Muitas vezes você tá se sentindo assim e nem tá percebendo e tá comendo, entende, no piloto automático,
presta atenção qual é a situação. Eu falei pra você que eu tomei uma decisão muito importante, que a gente vai aprofundar no dia 18, mas assim, a vida tá te pedindo alguma decisão, tá? A vida tá te pedindo alguma mudança, e aí você precisa olhar pra isso. Mas aí a gente sente tudo isso, a gente já quer acabar com isso. Só que nisso você piora a sua ansiedade. Então, eu comecei a fazer amizade com essa ansiedade, tá? Comecei a conversar com essa situação, com esses pensamentos e entender qual é a mensagem que essa resposta que o meu corpo tá dando, ela quer me dar. Se pergunte, qual é a mensagem que a sua ansiedade traz? Porque ela é uma mensageira, tá? Então, assim, já fiz de tudo que vocês possam imaginar para acabar com a ansiedade. Na época, inclusive, quando eu sofri um acidente, eu estava fazendo tratamento com psiquiatra, estava tomando remédio, e aí não adianta, porque o remédio, ele vai te ajudar nos sintomas, muitas vezes não é na causa. Porque se a causa for alguma situação específica que você está vivendo, o remédio não vai lá, por exemplo, resolver o problema do seu casamento, tá? Só aí você já percebe, o remédio não vai lá e resolver, vai mudar o seu chefe. Não, ele vai te dar, é muito importante, tá? Há casos e casos, ele vai te dar recursos para lidar com a situação, para que você possa fazer aquela travessia de uma forma mais leve. Mas é muito importante que você resolva a situação da melhor forma possível. Ah, é uma situação que eu não consigo mudar, por exemplo, tá? O caso dessa moça que eu contei para vocês. Ela não vai poder mudar, pelo menos não tão cedo. Então, a gente vai mesmo trabalhar isso em processo terapêutico, semana após semana, dando recursos, ferramentas para que você possa fazer essa travessia, né? Até poder lidar com isso, tá? Tem situações, assim, inúmeras, que eu poderia dar exemplos aqui para vocês, mas pela hora eu não vou me alongar mais tanto assim. Eu falei disso, da gente desenvolver essa amizade, mas aquela questão da mente gorda, que ela é muito fortalecida dessa trilha neural, é importante você saber que ela está aí. Por mais que você desenvolva essa trilha nova, ela está aí, como eu já falei. E eu até peguei um exemplo que aconteceu comigo hoje cedo para contar para vocês, porque assim, o que eu percebi? Eu sempre tive o comportamento de repetir comida. Sempre tive, gente. Eu gosto de comer. Sempre tive esse comportamento e aí isso é um dos fatores que me engordavam muito. Porque assim, peraí. Eu falei como que eu controlei a ansiedade para emagrecer. E emagreci os 23 quilos, porque a gente desconta na comida muitas vezes. Eu tô dizendo agora que não tem como controlar, que tem que fazer amizade. Mas eu consegui emagrecer, não consegui? Então, o fato de você ser uma pessoa ansiosa, estar ansiosa, porque também tem diferença, tá? Às vezes você tá no momento, não quer dizer que você é, assim, no nível mais patológico da coisa, tá? Diagnosticado, por exemplo. E mesmo que você seja com um diagnóstico, não vai impedir você de emagrecer. Entende, gente? Eu continuo sendo uma pessoa extremamente ansiosa. Eu não sou uma pessoa, queria muito ser, né? Faço muito por isso, inclusive pratico muita coisa, mas eu não sou uma pessoa zen, calma, né? Talvez dada a minha história de vida, eu não sou. Minha mente é extremamente agitada. Para mim vir aqui conversar com vocês, eu faço um trabalho mental que vocês não têm ideia, porque eu tenho muita coisa para falar e aí eu estudo muito. Aí eu quero falar tudo de uma vez e aí eu tenho que trabalhar aqui. Nesse momento, então, a minha mente ela tá completamente em alerta, porque tem muitas informações. Imagine assim, que estivesse passando um telão, tem muita informação ao mesmo tempo passando aqui atrás da minha cabeça, que eu sei que é importante, que eu queria falar. É como se eu criasse uma técnica mesmo, eu criasse um bloqueio que eu deixo elas passando para trazer aqui para frente só aquilo que é importante agora. Mas a agitação ali atrás continua. Acontece que eu aprendi a lidar com isso. Sabe, a gente tem que desenvolver os nossos recursos, as nossas técnicas, as nossas ferramentas e saber que existe forma de lidar com isso. Eu acho que é fantástico, porque antes eu digo que eu era os meus pensamentos. Eu era os meus pensamentos, né? Então é por isso que assim, eu não conseguia pensar sobre eles me controlavam. Só que era uma sensação muito ruim, sentimentos de invalidação constante, complexo de inferioridade constante. Eu me sentia muito vítima da minha vida, muito vítima da minha história. Prestem atenção se vocês não fazem isso, né? Porque quando a gente tá muito vítima, e veja, não é que eu não tenha sido vítima da minha história, não é que você não seja vítima, muitas vezes, do seu pai, da sua mãe, das pessoas que te criaram, da situação que você viveu.
Pode ser que isso realmente é verdade, não deixa que ninguém valide as suas dores também, que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, gente. Ai, ó, já minha mente lá atrás, já dá muitas outras informações aqui. Mas não é o tema do nosso encontro, então assim, a gente só tem que tomar cuidado para as pessoas não invalidarem a nossa dor, a começar por nós mesmos. Mas existe uma diferença de você não invalidar a sua dor, mas você não paralisar nela. Então, quando eu percebi que eu era muito vítima e aí isso me impedia de me mover, a partir do momento que eu me dei conta disso, que eu comecei a tomar essas decisões que foram muito importantes para mim, essa decisão em específico, que eu vou falar mais no dia 18, eu consegui que a minha vida andasse. Eu consegui emagrecer. Eu consegui que muita coisa mudasse. Porque eu parei de ser vítima, inclusive, da comida. Porque, gente, porque isso e aquilo. A fome, o centro... A gente coloca a comida no centro da nossa vida, né? É outra coisa que eu acho muito louco hoje, viu, gente? Diferente da minha vida. Eu penso muito sobre isso, atendendo as pessoas. Em como que a gente pode, né? Com tanta coisa que a gente tem pra viver na vida, com tanta coisa que a gente tem pra fazer, como é que pode, gente, a comida ocupar esse lugar? Pensem pra vocês verem. Hoje, para mim, é bem mais tranquilo em relação a isso, porque eu tenho tantos outros projetos, tantas outras coisas. Então, assim, vai descobrir sentido nessa sua vida. Vai descobrir coisas, entende? Para mover a sua vida, que você não tenha que ficar descontando só na comida e que a comida não seja o centro da sua vida, né? Então, o exemplo que eu queria dar de hoje cedo sobre de repetir comida, que é a tal da mente gorda, mesmo sendo comida com qualidade, é que eu tenho isso. Quando eu como uma coisa que eu gosto, imediatamente eu já quero comer de novo. Não sei vocês, mas eu sou assim. Aí hoje eu fiz de manhã uma panqueca de banana com aveia, que eu gosto demais, assim, a receita dela tá aí nos destaques. E imediatamente eu queria comer outra. E é uma panqueca que tem muita... Ela tem um teor calórico legal, assim, o suficiente, bom. Mas assim, o problema nem é esse. Se eu quero comer, eu poderia comer, mas não tinha necessidade, entende? Então você tem que começar a observar, porque às vezes o seu pensamento... Eu tô ali pensando, nossa, eu vou atender tal pessoa, fazer tal coisa e tomando café. Porque naquele momento eu já perdi ali o meu estado de presença, né? E aí eu tô ali. Daí eu penso, acabou a panqueca, quero comer mais. Opa! Aí eu levantei da mesa, no mesmo instante. Nem tirei as coisas da mesa, levantei da mesa no mesmo instante e fui fazer outras coisas. Foi coisa de 5 ou 10 minutos. Eu já tava super satisfeita. Então, acho que eu quero deixar para vocês essa sugestão, né, de prestar atenção do estado de presença. As técnicas de respirações são muito importantes. No dia 18 a gente vai falar de algumas técnicas específicas, de algumas ferramentas específicas. Mas assim, levanta da mesa, gente. Levanta da mesa, vocês vão perceber a diferença. Você vai perceber como que a gente come sem necessidade. Porque passa a vontade. É coisa de 5, 10 minutos, no máximo 15, que é o tempo que o seu cérebro precisa para poder receber as informações ali do seu estômago, tá? Então isso faz extremamente diferença, porque é isso, não é porque você é ansiosa que você não consegue emagrecer, mas é porque tem muitas outras coisas a serem olhadas, tá? Então eu queria falar muita coisa mais para vocês, mas eu tô vendo que a hora já tá indo. Vou deixar para falar isso no dia 18, porque no dia 18 a gente vai ter mais tempo. Vou ver se tem mais algum comentário de vocês. O livro que eu quero indicar para vocês, gente, que eu falei que é muito interessante, vocês podem procurar aí no Google, que eu acho que vocês vão encontrar em PDF, que é o livro Mulheres, Comida e Deus, tá? Eu li ele na época, muitos anos atrás, em PDF, eu não tenho ele aqui, impresso, né, físico, mas vocês podem procurar que vocês vão encontrar, é uma leitura que eu sugiro fortemente. Lembrando sempre, tudo, inclusive o que eu falo para vocês aqui, inclusive o que eu ensino do método Mente Magra, Mente Feliz, filtrem para aquilo que funciona para vocês, para aquilo que faz sentido na realidade de vocês, de tudo que vocês escutam, porque hoje tem muitas receitas milagrosas, tá? Agora, saiba que se você está tendo um comportamento que está te levando sempre para o mesmo lugar, é preciso mudar, né? É preciso mudar, porque senão você não vai conseguir resultado diferente nunca. Eu acho que eu falei todas as coisas assim que eram mais importantes que eu queria falar para vocês, né? Principalmente de fazer a amizade com a ansiedade, entender que a gente precisa observar ela como uma mensageira, que é muito importante. Aqui a Pri comentou, né, que tem a questão com os filhos que querem comer frituras, lanches e pizzas. Então, essa questão com os filhos eu sei que é muito delicada, mas, gente, eu até ouvi de uma outra psicóloga isso ela comentando, né? A gente tava trocando uma ideia, ela tava falando que
Uma cliente, paciente dela, estava reclamando que o filho de 5 anos só come fritura. Aí ela falou, né? Eu sei que é delicado isso, mas é importante pra gente pensar. Puxa vida, mas o seu filho de 5 anos, ele vai ao supermercado, ele tem cartão e ele compra essas coisas? Claro que ela falou ironizando, brincando, mas é uma coisa pra gente pensar, né? Os nossos filhos, eles comem aquilo que a gente ensinou eles a comerem. É claro que daí depois de muito tempo, se eles estão assim, vai ser muito difícil mudar. E a gente precisa entender que os hábitos, assim como fase de videogame, assim como fases da vida, a nossa impaciência, o nosso imediatismo é o que mais nos atrapalha, principalmente se a gente quiser um emagrecimento sustentável, tá? Sustentável. Tinha muita coisa para contar para vocês, mas enfim, eu aguardo vocês no dia 18. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam, tá? E, por favor, convidem as amigas de vocês, partilhem, né? Quanto mais gente trocando, é muito legal essa troca que a gente faz. Aprendo muito também com vocês, tem muitos exemplos para contar. Mas, assim, se a gente entender que é como se fosse um jogo e fosse passando de fase, ou se a gente pegar um exemplo da corrida, que é uma coisa muito, muito da minha realidade, assim, não dá para eu correr 21 quilômetros se eu não corro antes 5, se eu não corro 10, se eu não corro 15, se eu não vou treinando 20, para ir para uma maratona, por exemplo. Não dá. Se vocês não estão acostumados a correr, se vocês começarem a correr e falar, não, agora eu vou correr 21 quilômetros, tem um caso de um cara aí em São Paulo que até morreu. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Assim como a mudança de hábito, o nosso cérebro ele precisa ser treinado. Então, são jogos diferentes, né? Por exemplo, o jogo que eu jogo hoje é completamente diferente do jogo que eu jogava quando eu comecei. É completamente diferente. Então, é por isso que eu tô dando mais exemplos lá de trás para vocês, porque é lá que a gente tem que pensar para quem tá começando. E aí, hoje é muito mais fácil, eu acho que isso me ajudou muito, o fato de eu ter quebrado a perna, que eu poderia contar, mas não deu tempo, né? Como eu atravessei isso, mas o nível de ansiedade que eu tinha antes também era absurdo, era absurdo. Então, também queria as coisas para ontem. Agora, quando a gente entende que as mudanças vão nessas fases, Pri, no seu exemplo, você pode começar a fazer pequenas mudanças, não vai cortar as coisas drasticamente, gente, é isso que não funciona. Por isso que eu falo, o jogo que eu jogo hoje é diferente, não dá pra comparar. Ah, mas hoje você não come assim assado, igual o exemplo do pão de sal que eu dei, né, que a gente pode comer de tudo. Eu realmente não como pão de sal na minha rotina, gente, não como. Mas não quer dizer que você precisa parar de comer pão para emagrecer. De novo, o jogo que eu jogo hoje é diferente, entende? Eu emagreci tomando Nescau com leite. Nescau, que é por açúcar. Entende? Então, assim, era diferente. Hoje eu não tomo Nescau. É outro jogo. Então, meus filhos só querem comer frituras, lanches e pizzas. Primeiro pensar como é que isso tudo vai parar dentro da sua casa, né? E aí, o poder está na mão de quem para fazer essa mudança? Daí você já tem a resposta. Aí, assim, em quantas vezes eles comem isso durante a semana? Um exemplo. Comem 3 vezes. Começa a comer 2. Depois, mais pra frente, começa a comer 1. Depois, a cada 15 dias. Entende, gente? Aí vocês vão fazendo esse jogo acontecer. E aí vocês vão passando de fase nesse jogo também. E vocês vão ensinando os filhos de vocês. Vai treinando o hábito. Não entrem nessa de mudar tudo de uma vez. Não entrem porque o jogo assim não funciona, tá? Eu queria falar mais. A Glaucia falou, se falar dieta eu já tenho ansiedade. Gente, eu também. Eu tenho muita dificuldade com regra, mas muita dificuldade, tá? Eu acho que por isso que eu fui em busca e fiquei estudando tanto para desenvolver isso, primeiramente para minha própria vida, né? É muito gratificante a sensação, não vou mentir para vocês. Hoje eu fiz elíptico durante 1 hora, estava bem calor. E eu lembrei de quando eu comecei, porque o elíptico foi o exercício mais importante para mim, eu já falei sobre isso em vídeo aqui. Gente do céu, para fazer 5 minutos, você olhava assim, parecia que eu tava, lógico, muito mais pesada, assim, totalmente sedentária. Gente, no começo é muito difícil. Então, assim, vão com calma, porque é mesmo muito difícil. Nossa senhora, os 2 minutos, aquela sensação que você já tá ali faz um tempão e não passou 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para eu fazer 10 minutos, gente. Era muito difícil, mas muito difícil.
mas estou eu aqui hoje fazendo 1 hora e só não estou correndo na rua, lá correndo a minha maratona porque eu quebrei minha perna. Mas nós estamos falando de quantos anos, minha gente? Imagina, eu emagreci há 10 anos atrás. Entende? Então, vamos com calma, tá? Balança é bobeira. Temos espelhos e roupas que param de servir e voltam. Mas só que, Glaucia, tem muita roupa que estica, né? No meu caso era assim, e eu acho que eu perdi muita noção. Então, eu fiquei sem pesar por muito tempo. Eu acho que a gente não precisa ser escravo da balança. Não precisa nem deve ficar escravo da balança, mas se eu quiser entrar num processo de emagrecimento dentro daquilo que é a minha proposta de trabalho, eu acho que a balança ela é um norte também, junto das roupas, das fotos, sabe? Eu acho que ajuda nesse sentido, né? Thaís falou da terapia individual, vem pra sessão, Thaís, vem pra sessão gratuita e quem sabe a gente pensa aí num trabalho em grupo também, ou individual. Eu tô com alguns projetos, logo eu vou contar pra vocês e aí a gente vai encontrar uma saída, mas com certeza, Thaís, olhar pra essa questão, tá? Porque eu não sei se você estava aqui no começo, quando eu dei o exemplo da pessoa que perdeu uma outra pessoa e acabou voltando a engordar, expliquei sobre essa nova pessoa, porque a gente precisa entender isso, tá? Eu, por exemplo, já que eu tô falando de mim hoje, né? Eu emagreci. Aí eu fui viver a vida a partir daquele corpo, daquela nova experiência. Então eu fui encontrar outros desafios, entende? Eu venci desafios que a Ana de antes não conseguia e me tornei essa outra Ana. Só que essa outra Ana também tinha outras questões para lidar. A vida inteira nós vamos ter, a vida é cíclica. Então a gente precisa ficar atento a isso. Toda essa coisa, de novo, que falem para vocês para sempre, nunca. Tomem cuidado, porque a vida ela oscila, né? A vida traz tantas circunstâncias que a gente não imagina, então a gente precisa ter esse acolhimento com a gente. Boa noite para todos vocês que chegaram, né? A Pri falou aí, quando começa a fazer dieta, além de não ter apoio, consigo seguir no máximo 3 dias e paro. Pois é, mudar o ambiente da casa é muito importante, pedir ajuda e fazer essas pequenas mudanças com os filhos, do jeitinho que eu falei, vai fazendo essas pequenas mudanças, Pri, que vai dar certo. Eu garanto pra você que dá, mas vai devagar. Tipo assim, nós estamos em outubro de 2023. O tempo vai passar, vai com calma. Quando chegar em outubro de 2024, se você fizer isso gradativamente, você vai se sentir muito melhor, tá? Esse pensamento me salvou, gente. Vai fazer 1 ano que eu fraturei a perna. E eu fiquei praticamente 10 meses sem fazer atividade física. Isso impactou muito minha vida. Muito, em todos os aspectos, mas, inclusive da ansiedade, mas, como eu já tinha minha mente fortalecida, eu até ouvi de uma querida outro dia no Pilates, ela falou assim, mas falando da minha situação, né, de como que eu tava, ela falou assim, mas você tem uma cabeça boa. É interessante, né, como as pessoas, elas desenvolvem visões da gente. E até que legal, porque é uma visão positiva, mas assim, gente, não tem isso de ter uma cabeça boa. É uma cabeça que eu trabalho o tempo inteiro. Eu tô me olhando, me cuidando o tempo todo, porque senão eu também vou pro fundo do poço, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Então é um exercício constante, é isso que eu quero deixar para vocês. E o que me ajudou foi ter esse pensamento e ir fortalecendo ele a cada dia, que era uma fase que ia passar. Foi uma fase muito difícil, foi porque o exercício sempre foi para mim a válvula de escape, que eu vou falar também sobre isso no dia 18. Eu troquei, né? É uma troca mais inteligente. Parei de descontar na comida e descontava no exercício físico. Gente, a vida às vezes é muito complicada. A gente precisa ter, sabe, válvulas de escape. Não tem jeito. Só que a gente precisa encontrar saídas mais saudáveis pra gente, vamos dizer assim, né? Tem uma palavra que diz que poderia explicar isso, que é muito usada na medicina, que agora me fugiu, mas é como se a forma de minimizar o impacto, sabe? Então, diminuir os danos. Aí a gente com inteligência emocional, a gente vai direcionando melhor essa energia. Então, pra mim, isso foi muito difícil. Muitas coisas, mas saber que aquilo ia passar. E que passa. Vai demorar muito mais? Vai. Muitos projetos não vão acontecer, não. Vai ser assim, mas vamos lá. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, e estamos aqui 1 ano depois. Graças a Deus, tudo passa. Tudo passa, gente. Então, assim,
esse pensamento, ele liberta a gente de muita coisa. Nossa, poderia aprofundar isso, mas já tá tarde. Dia 18 a gente vai. Semana que vem é feriado, é dia 12. Mas eu estarei aqui e espero por vocês. É o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Independente da sua religião, né? Independente de religião. Hoje eu não tenho uma religião. Mas eu acho que a gente se conectar com essa energia da mãe, ela é muito poderosa. E aí eu não falo da mãe que você tem em vida, porque eu sei que nem todo mundo teve uma mãe no sentido que a gente idealiza tanto, né? Às vezes a mãe daquela pessoa, em muitos casos, foi a mãe, também teve muitas feridas na vida, foi a pessoa que mais abriu ferida naquela pessoa, então ela tem mais questões ainda. Mas a gente se conectar com essa energia de amorosidade que vai no entorno do que é ser mãe, né? Da mãe terra, da mãe Nossa Senhora, para quem acreditar, para quem fizer sentido. A gente se conectar com essa energia acolhedora que a gente muitas vezes procura na comida. Então, vou preparar para vocês uma vivência, mas aí vocês têm que chegar às 9 horas em ponto, porque se você chegar no meio, daí já não tem graça, tá? Então, a gente conversa no feriado, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Boa noite para vocês. Muito obrigada por toda a troca, viu? Todas vocês aí, tudo passa, Pri, tudo passa. Lembra que a gente falou sobre isso? Tudo passa. Até aquilo que é bom. Por isso que a gente tem que aprender a surfar na impermanência da vida. Acho que quando a gente entende isso, vamos falar mais disso na semana que vem. Quando é melhor, por causa da hora. Mas quando a gente entende isso, a gente começa a fluir melhor na vida, tá? Espero que também tenha sido bom pra vocês. A live vai ficar aqui salva. Se foi bom pra você, deixa um comentário depois. O que você aprendeu? Por quê? Quem vem depois vai ler o seu comentário. E aí vai sentir vontade de assistir também. Que bom, Thaís. Muito obrigada, viu? Beijo pra vocês, boa noite, bom descanso, gente. Espero vocês no dia 18 e na semana que vem a gente vai fazer uma vivência. Estejam aqui às 9 em ponto. Beijos.